Essa dinastia do judiciário vai acabar. Não adianta, vai acabar, pode não ser... Não adianta, não tem como, o brasileiro não aguenta mais. Enormemente o senhor contribuiu para acabar com essa ditadura. Porque a imprensa, que antes tentou achar uma forma de tentar defender você, não tenta mais. Percebeu que acabou. Acaba levantando uma bola para que Romeu Zema pudesse cortar, que falou que era um linguajar simples, mas acaba levantando também esse sentimento negativo da população nesse momento, que está questionando justamente, para além da credibilidade, a imagem dos magistrados, a imagem da Suprema Corte. O ministro que mandou o recado cometeu potencialmente o mesmo tipo de crime que justifica a remoção dele do cargo. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. PF procura Lula para denunciar Flávio Bolsonaro à PGR. É isso mesmo. A Polícia Federal encaminhou consulta ao petista Lula para saber se há interesse em formalizar representação que permita a abertura de investigação contra o senador Flávio Bolsonaro, em caso que envolve supostos crimes contra a honra. A iniciativa ocorre no âmbito de apuração autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A medida adotada pela PF segue orientação interna após solicitação do Ministério da Justiça e de Segurança Pública. Conforme consta em parecer da corporação, foi sugerido o envio de um ofício ao presidente para confirmar se ele deseja autorizar o prosseguimento da persecução penal. Caso haja manifestação favorável por parte de Lula, o procedimento deverá avançar dentro da própria Polícia Federal, com encaminhamento às áreas responsáveis pela continuidade das diligências investigativas. Entre os possíveis destinos está a Diretoria de Inteligência da PF, conforme previsão normativa do Ministério da Justiça. O caso está relacionado a uma publicação feita por Flávio Bolsonaro em 3 de janeiro de 2026 na rede social X. Na postagem, o senador associou Lula ao presidente venezuelano Nicolás Maduro e afirmou que o petista seria delatado por supostos crimes. Uma perseguição absurda e descarada, com o intuito de tirar Flávio da disputa para a presidência. E Gilmar faz ataque xenofóbico e homofóbico contra o seu mais novo algoz. É isso mesmo, veja o vídeo. Me fala se isso não é um nível de desespero completo. Gilmar Mendes, em um dia, dando 3 entrevistas diferentes. Presta atenção, um ministro do STF, depois de enfiar os pés pelas mãos, de colocar o Zema no inquérito das fake news, de ameaçar Alessandro Vieira, de falar um monte de asneira, para tentar diminuir um pouco o desgaste do STF, é obrigado a dar 3 entrevistas em um dia. Hoje o Gilmar Mendes não trabalhou. Hoje, pelo menos, ele não soltou nenhum traficante, porque ele passou o dia dando entrevistas, defendendo a sua atuação e defendendo o tal STF Futebol Clube. Nesse trecho dessa entrevista, ele pratica xenofobia. Ele zomba do Zema da forma que o Zema fala, do sotaque mineiro. Sim, esse é o ministro do STF. Nós já tivemos um ministro dando o dedo do meio para milhares de pessoas no estádio. Esse ministro já mandou enfiar a pergunta na bunda de uma jornalista e agora ele zomba de um candidato a presidente, ex-governador de Minas Gerais, pelo sotaque. Ele fala um dialeto próximo do português. Muitas vezes a gente não o entende, né? Eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tetum ou coisa assim, mas de qualquer forma, naquilo que for inteligível, é importante que a Procuradoria, a Polícia Federal, o próprio ministro Alexandre apreciem. Ele está aqui nesse momento ofendendo milhões de mineiros, mas calma. Não acho que aqui, seja assim. Em uma outra entrevista, presta atenção. De novo, a vida pública exige responsabilidade. Eu estou chocado que uma CPI do crime organizado e que dizia que iria investigar o crime organizado no Rio de Janeiro e queria investigar as famílias do Norte e outras organizações, termine por indiciar ministro do Supremo. No meu caso, inclusive, é bom que se diga, por ter dado um habeas corpus.
Só isso. Só isso. Só isso, mais nada. E isto vira uma causa para indiciamento. E a mídia vem dizendo que ele só fez isso. Não, ele fez isso que é extremamente grave. E eu então, Renata, suponho, por que ele fez isto? Porque ele está ameaçado pelo crime organizado? Ou, o que pode ser pior, é outra hipótese, porque ele está sendo financiado pelo crime organizado? Olha a insinuação que o ministro do STF está fazendo sobre o delegado Alessandro Vieira, que também é senador, mas foi delegado, por ter colocado o nome dele no relatório da CPMI do crime organizado como indiciado por estar protegendo bandido. Olha onde nós... Brasil, pelo amor de Deus, olha onde nós chegamos. Nem a repórter esquerdista aguentou essa insinuação. Deixa eu lhe fazer um pedido. Ministro, acho que a gente não tem condições de investigar essas conjecturas aqui. O que eu gostaria de ouvir do senhor... Eu acho engraçado é a boca dele, ó como é que ele fica nervoso, ó a boca dele. Independentemente de quem é o senador e o que guiou esse pedido dele, a atividade dele na CPI não está coberta pela imunidade parlamentar, ministro? Está, constitucionalmente, a ação de um senador, enquanto relator de uma CPI, está coberta pela proteção da imunidade parlamentar. Mas o Gilmar Mendes? Acho que não. Acho que não. Nós temos uma vasta jurisprudência, e você pode se socorrer do jurídico da Globo. Realmente, essa vasta jurisprudência foram decisões que vocês tomaram desde 2019 que aniquilaram a imunidade parlamentar. Para dizer que a imunidade comporta excesso. E o excesso não está coberto pela imunidade. Vamos para a próxima. Agora aqui, ministro Gilmar Mendes pratica homofobia, tá? Já teve xenofobia, ameaça a um senador insinuando que ele é financiado pelo crime organizado. Agora, olha onde que esse cara... Na terceira entrevista dele. Se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Por que, ministro Gilmar Mendes, seria ofensivo colocar alguém como homossexual? Você acredita que ser homossexual é ruim, por isso é uma ofensa? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? Ser ofensivo não é crime, e não quer dizer que porque é ofensivo tem que colocar no inquérito as fake news, Gilmar Mendes. É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? Sim, nós somos homens públicos e nós somos sujeitos, sim, a todo tipo de brincadeira e ofensa. Imagina se eu fosse prender todo mundo que me xinga na internet, ô Gilmar Mendes. Pelo amor de Deus, você perdeu a noção, meu amigo. Você perdeu a completa noção. Só essa questão. É só isso, é isso que precisa ser avaliado. Não, o senhor pediu para colocar um candidato à presidência no inquérito das fake news aberto em 2019, que foi feito de ofício e dado na mão do Alexandre de Moraes, porque o senhor quer intimidar e coagir as pessoas. A história... Essa dinastia do judiciário vai acabar. Não adianta, vai acabar. Pode não ser... Não adianta, não tem como. O brasileiro não aguenta mais. E o senhor hoje, com essas 3 entrevistas, contribuiu enormemente. O senhor não tem noção. Enormemente o senhor contribuiu para acabar com essa ditadura. Porque a imprensa, que antes tentou achar uma forma de tentar defender vocês, não tenta mais. Percebeu que acabou. 3 entrevistas onde o senhor consegue piorar a situação do STF 3 vezes no mesmo dia. Juliana Lopes já aqui comigo. Juliana, é uma briga que os dois lados parece que não vão largar. Por enquanto, na corrida eleitoral, como eu disse há pouco, o Romeu Zema ganhou centenas de milhares de seguidores, os seus vídeos viralizaram, meio como uma adesão a essa expressão de desconfiança e desconforto, para dizer o mínimo, com a atuação do STF.
E eu vou chamar a atenção, tá? Você está falando sobre as decisões, né, as questões que podem ser, inclusive, questionadas, né, decisões já tomadas e questionadas no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente está num ano eleitoral, que é um ano que a gente olha bastante para o que a população está pensando, como está avaliando o governo, como está avaliando ações, como está avaliando as instituições. E aí hoje, ou de ontem para hoje, Gilmar Mendes levanta uma bola para que Romeu Zema possa cortar, falando do linguajar, né? Num momento em que a gente, desde da outra gestão do Supremo Tribunal Federal, estavam questionando ali o juridiquês, né? Como transformar isso num entendimento mais claro para a população brasileira. A gente está falando de um momento em que está se discutindo a possibilidade de ir para frente, com uma resistência, inclusive dentro da Suprema Corte, de um código de conduta, né, que trata exatamente sobre comportamentos dos magistrados. E aí o ministro Gilmar Mendes fala sobre linguajar, né, dizendo ou colocando que o sotaque mineiro, né, a maneira como fala o governador de Minas Gerais, e aqui a gente não está fazendo uma defesa de Romeu Zema, mas sobre isso, né, sobre linguajar da população brasileira e colocando isso nesse lugar de questionamento. Então, acaba levantando uma bola para que Romeu Zema pudesse cortar, que falou que era um linguajar simples, mas acaba levantando também esse sentimento negativo da população nesse momento, que está questionando justamente, para além da credibilidade, a imagem dos magistrados, a imagem da Suprema Corte. E aí a gente se questiona, será que essa é a melhor maneira de combater o que está sendo questionado nesse momento, de elevar a imagem da Suprema Corte, dos magistrados? Vamos lembrar de uma fala recente, que também é muito polêmica, de uma juíza dizendo que os penduricalhos deveriam existir para que eles não entrassem quase no regime de escravidão. A gente está falando do mundo jurídico nesse lugar de privilégio, e aí uma fala de redoma, de proteção. Uma fala dessa não tem nada a ver com a discussão nesse momento e com a tentativa de tirar a Suprema Corte desse lugar de crise de imagem em que eles estão nesse momento. Ministro do STF ameaçou o senador dizendo: "Vou acertar o meu tiro". Gente, o senador Alessandro Vieira, que é relator da CPI do crime organizado, revelou ontem no Flow Podcast uma coisa gravíssima. Um ministro do Supremo Tribunal Federal mandou um recado para ele, através de outro senador, com a seguinte mensagem. E presta atenção na frase: "Avisa pro Alessandro que ele tem que acertar o tiro dele, senão vou acertar o meu". Isso não é uma briga de boteco. Isso é um ministro do Supremo Tribunal Federal ameaçando o senador da República por ele ter feito o trabalho dele numa CPI. Você lembra que o Alessandro Vieira pediu o indiciamento de 3 ministros do Supremo? Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E também do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet? O relatório foi derrubado pela articulação do governo Lula em lua de mel com o STF, como a gente mostrou aqui no canal. Mas o que o Vieira revelou agora mostra que a retaliação ela não parou na votação. Esse recado ele foi mandado 3 semanas antes do fim da CPI. Ou seja, enquanto o senador ainda estava ali montando o seu relatório, trabalhando, o ministro já estava avisando: "Cuidado comigo". Vieira ele foi cirúrgico na análise. Ele disse que essa lógica do recado, da intimidação, é permanente em Brasília. E ele completou dizendo o seguinte: eles sentiram o golpe. Nunca estiveram tão perto de serem responsabilizados. E quem que mandou o recado, hein? Alessandro Vieira não disse o nome. Agora você vai me contando aí nos comentários quem que você acha que é. Com base no que você conhece aí dos ministros. Quem que você acha que mandou esse recado? Mas pensa aqui comigo. Os 3 ministros de quem ele pediu indiciamento são Gilmar Mendes, Moraes e Toffoli. E os 3 tinham motivo. Gilmar já chamou Vieira de miliciano publicamente e mandou uma representação para a PGR pedindo investigação contra o senador. Moraes blindou os colegas com aquela liminar do COAF que, segundo o próprio Vieira, foi feita sob medida para proteger ele mesmo. E, especialmente, o Dias Toffoli. E o Toffoli, por sua vez, como Vieira também denunciou, abriu um inquérito das fake news em 2019 para travar investigações da Receita Federal sobre as esposas dele e de Gilmar Mendes. 3 suspeitos, 3 motivos. E uma frase que não deixa dúvida: foi ameaça. Alessandro Vieira colocou em perspectiva, dizendo que no Brasil,
A gente chegou a fazer impeachment aí de presidente. Chegou a prender presidente que teve 50 milhões de votos. Mas aí ele se questionou. Eu não posso investigar um ministro que tem vida de milionário e anda de carona em jatinho? E aqui o ponto jurídico que ninguém está falando. Essa ameaça, se comprovada, configura crime do Código Penal. Crime de ameaça, artigo 147, com o agravante ainda de ser praticada por funcionário público contra agente político no exercício da função. E mais, é crime de responsabilidade, previsto na Lei 1079 de 50, aquela mesma lei do impeachment, que permite o impeachment de um ministro do Supremo. Ou seja, o ministro que mandou recado cometeu potencialmente o mesmo tipo de crime que justifica a remoção dele do cargo. E é exatamente esse tipo de coisa que você não vai encontrar na grande mídia, mas você vai encontrar aqui, na Gazeta do Povo, onde eu tenho o privilégio de escrever minhas colunas semanais. E olha o que é esse país. O senador denuncia a ameaça e qual que é a resposta do Supremo? Silêncio. A Gazeta do Povo procurou o Supremo para se manifestar sobre as declarações e nada. Zero. Nenhuma resposta. Quem cala consente? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!